Bom, pessoal que curte o canal Luciano Informática, hoje aqui com mais um vídeo. Bom, gente, o vídeo na verdade que a gente vai fazer aqui hoje é um vídeo que tem muita gente já no YouTube que fez, né? Só que algumas pessoas, alguns inscritos aí do canal pediram pra gente fazer o teste de capacitores eletrolíticos. Então a gente vai fazer aqui atendendo ao pedido aí de alguns inscritos do canal, tá bom? Eu sei que com certeza muita gente já tá careca de saber como funciona o procedimento, mas muita gente não sabe, né? Então, estamos aqui para dar uma ajuda pro pessoal. Bom, o capacitor eletrolítico, deixa eu pegar um aqui, todo mundo já conhece, né? Esse daqui é um capacitor eletrolítico. Então, aqui no caso, ele é um capacitor de 1000 microfarad, com uma tensão de trabalho aqui de até 25 volts, né? Bom, o capacitor ele tem uma série de funções no circuito eletrônico, né? Tem função de acoplamento, desacoplamento, né? O conhecido bypass, tem função de filtragem, então uma série de funções aí no circuito eletrônico. E para o funcionamento perfeito do circuito, realmente ele tem que estar em excelente condição. Bom, em primeiro lugar, vamos falar para o pessoal aqui mais ou menos como que, até como ele é feito, né, como que é, do que é constituído um capacitor eletrolítico. Tá? Eu tenho deixa eu pegar aqui uma imagem aqui que eu acho que fica bem bacana para o pessoal de casa ver. Bom, gente, acho que fica bem legal aqui essa imagem. É o seguinte, o capacitor eletrolítico, por dentro dele aqui, tem uma série de folhas aqui, né, em espiral. E como que ele é constituído? Bom, ele tem um dos terminais aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o terminal positivo, esse aqui é o terminal negativo, né? Esse lado aqui é o terminal negativo e aqui o positivo. Aqui por essa imagem dá pra gente ver que a gente tem aqui, ó, a parte do anodo, né? Então aqui a folha de anodo, aqui a folha seria, no caso, uma das armaduras, vamos dizer assim. A parte metálica, né? Seria um lado, e o outro lado aqui, a folha, a lâmina do catodo, né? Então seria um terminal e o outro terminal, ok? E aqui, ó, essa partinha aqui, ó, do dielétrico, aqui é uma camada fina aqui de óxido de alumínio. Tá? E nesse meio aqui é a camada separadora de papel. Toda essa parte aqui ele é embebido em eletrólito. Então por isso que a gente chama de capacitor eletrolítico. Né? Então esse eletrólito ele pode ser feito de ácido bórico ou também de borato de sódio. Aí depende aí da fabricação. Então, assim, essa é mais ou menos a maneira do pessoal visualizar como que ele é por dentro. Então, o que acontece? Esse eletrólito, com os anos de uso, né, ele tende a ressecar, evaporar. Então, por isso que a gente não indica, às vezes, a pessoa pegar capacitor com muitos e muitos anos de vida, né? Às vezes você testa ele ali, até passou pelos testes, está funcionando ok, porém toma cuidado, às vezes tem muita gente que tem costume de pegar capacitores lá que tem 10, 15 anos de componentes, né, eles tiram de sucata, então tem que tomar cuidado que às vezes o capacitor, ele nos testes iniciais até parece legal, só que às vezes quando você faz um teste em altas frequências, o capacitor já não se comporta tão bem assim. A gente faz um teste em baixa frequência, ou um teste normal com um multímetro, um capacímetro, ele aparenta
um bom funcionamento, mas às vezes em altas frequências ele não fica tão legal, tá ok? Então acho que essa imagem ilustra bem para o pessoal de casa aí como que é internamente um capacitor eletrolítico. Bom, vamos tirar isso aqui daqui. Vamos tirar aqui e colocar uma ferramenta aqui para a gente testar agora. Vou colocar aqui um fluke para a gente medir capacitância. Vou colocar aqui também um multímetro analógico para a gente testar. Bom, pessoal, então o capacitor ele pode ter 4 estados, tá ok? Ele pode estar normal. O que é o capacitor normal? Ele está com a função de acumular carga, né? E depois também liberar essa carga no momento propício. Ele pode estar em curto, ou seja, entre as armaduras dele ali pode ter algum problema com o dielétrico ou alguma coisa do tipo, então ele está em curto, né, não tem o que fazer. Ele pode estar com fuga de tensão. O que é a fuga de tensão? A gente faz o teste e ele continuamente ele tenta ficar carregando. E o que isso acontece? Quando ele fica com fuga de tensão num circuito, ele acaba desviando parte da corrente para o terra. Então vai gerar algum problema aí na tensão ali que ele está tentando alimentar no circuito. E ele pode também estar aberto, né, que é aquele capacitor que você mede, ele não vai... ele tem um problema interno e realmente não... Você vai ver que o ponteiro do multímetro ele não vai nem se deslocar, né? Simplesmente são terminais que internamente ali não vai ter função nenhuma. Tá bom? Bom, então aqui eu vou primeiro testar vou pegar aqui um capacitor. Esse é completamente novo, esse capacitor aqui, ó. Vê que quando você pega um capacitor novo, né, o terminal positivo, ele é até maior do que o negativo aqui, ó. Então, geralmente depois o pessoal corta, né, aí você identifica por essa marcação aqui no invólucro dele. O capacitor, para ser considerado bom, ele tem que passar por 2 testes. O teste de carga e descarga e o teste de capacitância dele, né? Esse capacitor aqui, ó, ele é de 680 microfarad para um trabalho de até 25 volts. Okay? Então, como a gente vai testar, gente? O multímetro aqui, ó, eu vou colocar na escala X10, tá? É o seguinte, com relação à escala, a gente pode usar qualquer escala, mas tem escala que você visualiza melhor do que outras. Por exemplo, eu costumo usar na X10, a escala de resistência X10, que fica mais fácil de você ver a agulha deflexionando, né, onde representa a carga do capacitor. Se a gente coloca numa escala diferente, você às vezes não vê tão bem. Mas via de regra é mais ou menos assim, ó. Imagina que quanto maior a capacitância do capacitor, menor a escala que você pode utilizar. Por exemplo, eu vou testar aqui um capacitor de 680 microfarad. Se eu fosse testar um de 2.200, 4.700, 3.300, eu posso colocar na escala de X1, que eu vou visualizar também de uma maneira legal. Tá? Então, como a gente trabalha com placa-mãe, esse tipo de coisa, geralmente a escala X10 é a mais recomendada, tá bom? Mas eu posso usar praticamente todas as escalas, é realmente uma facilidade maior ou menor da leitura. Então, escala X10 aqui. Quando a gente coloca na escala de resistência, as pontas de prova elas fornecem uma tensão aqui de mais ou menos 3 volts, né? Então é esses 3 volts que a gente vai carregar o capacitor. Então o que eu faço? Aqui nós temos o lado negativo e o lado positivo. No multímetro
analógico, as pontas são invertidas, tá? Então, você deve convencionar que o negativo é o vermelho e o positivo é o preto, tá? Isso para o multímetro analógico. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou pôr a ponta vermelha no negativo e a ponta preta no positivo. Se o capacitor estiver bom, a agulha vai deflexionar, indicando que carregou, e depois ela volta a seu estado inicial. Então vamos lá. Ponta vermelha no negativo. Tá? Agora eu vou encostar a ponta preta no positivo. Ó, presta atenção ali na agulha. Tá vendo? Ela mexeu a agulha e depois voltou na posição inicial. Isso mostrando que o capacitor tá legal. Então eu vou curto-circuitar aqui, ó, de novo as pontas. O pessoal de casa vê de novo. Ó. Ponta vermelha no negativo. Dou um toquinho aqui, ó. Você vê? Então ela deflexiona, mostrando que está carregando. E depois volta à posição inicial aqui, ó. Então ele fez isso, ó, ele veio, pã, voltou para cá, tá? Então, a função de carga do capacitor está funcionando. Agora, uma outra coisa que precisa estar ok é o que? A capacitância, né, que é a quantidade de acúmulo de carga do capacitor. Então, eu vou ligar aqui esse fluke aqui, ó. Eu vou pôr aqui na... Você pode usar um capacímetro, tá? Um outro multímetro que você tem a função de capacitância. E aqui, gente, ó. Então eu vou colocar... Aí normal, tá? Como é um multímetro digital, eu ponho o vermelho no positivo e o preto no negativo. Então, vermelho no positivo, preto no negativo. E olha lá marcando, né? Ó, 759 microfarad. A capacitância, o ideal mais ou menos é que o que vem marcado aqui no invólucro, né? Você assume mais ou menos uma diferença de 10% aí, né? Ou seja, aqui ó, 680, então 68 microfarad para mais ou para menos, para assumir que o capacitor está legal aqui para trabalhar com ele. Bom, então, deixa eu pegar um outro aqui. Agora é o seguinte, eu posso pegar um capacitor que às vezes ele passou pelo teste com multímetro analógico, só que a capacitância dele está alterada, né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo. Vou fazer um teste aqui com outro capacitor. Então muitas vezes tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes o capacitor ele está com capacitância alterada. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, é um capacitor de, vamos ver se o pessoal de casa consegue ver, 1000 microfarad. Vou pegar aqui o capacímetro, vamos ver aqui, ó. Ele mostra 1000 microfarad, vamos ver se realmente tem isso. Então, ó, ponta vermelha no positivo, ponta preta no negativo. Ó, então, olha lá, ó o fluke, ó. Ele marca 1000 microfarad e na verdade ele está com, ó, 270 mais ou menos microfarad, ou seja, a capacidade de armazenamento de carga dele está muito reduzida, então não tem condições de usar esse componente aqui. Tá? Então o capacitor ele tem que passar por dois testes. O teste de carga, descarga, e o teste de capacitância. Ó, eu separei aqui para o pessoal de casa. Ó, aqui tem alguns capacitores que eles estão normais. Aqui tem capacitor que está com fuga de tensão. Aqui o capacitor em curto. E aqui temos capacitor aberto.
Eu vou testar aqui com o multímetro analógico, quando ele está em fuga, para o pessoal ver. Ó, pegar um aqui em fuga. Tá vendo? É um capacitor de 3.000, não sei se dá para o pessoal de casa ver. 3.300 microfarad, 6.3 volts. Então, ó, vou fazer um teste aqui com o multímetro analógico. Então, a ponta preta no positivo, né, que aqui inverte. Ó, pessoal, dá pra ver, ó a agulha do multímetro, ó, do analógico. Ela foi para o meio e ali tá, ou seja, ele tenta continuamente carregar, mas ele apresenta uma fuga. Então, ou seja, se você usar esse capacitor aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar desviando corrente para o terra e vai dar mau funcionamento aí no circuito, tá bom? Então esse é um componente em fuga. A agulha vem até um ponto, ao invés de voltar, que é o capacitor normal, não, ela vai e fica ali parada. Tá? Então esse é um capacitor com fuga de tensão. Agora eu vou pegar um capacitor em curto. É um outro aqui, tá? Esse também é 1000 microfarad por 16 volts. O que acontece? Quando ele está em curto, então, ó, ponta vermelha no negativo, ponta preta no positivo. Olha o que acontece com a agulha. Ela deflexionou até o outro lado completamente, ou seja, está em curto mesmo esse capacitor. Ou seja, internamente tem já um curto entre as armaduras, né? Entre o anodo e o catodo. O pessoal viu que a agulha foi daqui para cá e ficou, não saiu mais. Então esse é um capacitor em curto. E agora, por último aqui, um capacitor aberto. O capacitor aberto, simplesmente você tenta fazer a medição e a ponteira simplesmente não se mexe. Então aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa, pera aí, gente. Vermelho no negativo, preto no positivo. Olha o que acontece, ó. A ponteira não se mexe, né? A agulha do multímetro analógico não sai do lugar. Então realmente está aberto, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Bastante cuidado quando for utilizar capacitor, quando for trocar o capacitor, né? Não esquece aquilo que a gente falou no começo do vídeo, que é muito importante. Então, esse teste que eu fiz aqui, a gente está fazendo um teste com multímetro analógico e digital. Porém, muitas vezes, mesmo com esses testes, né, o capacitor passando pelos dois testes, às vezes, em altas frequências, o capacitor pode apresentar problema. Então, por isso que o ideal sempre é colocar capacitor novo. Às vezes você olha o capacitor, ele tá legal, né, passou pelos dois testes, aparentemente, visualmente ele tá bacana, só que em altas frequências, né, ele acaba dando algum problema. Você pega ali uma parte da placa-mãe ali, no circuito, no VRM ali, no circuito de alimentação do processador, onde vai estar ali 150 kHz, mais ou menos. Então o capacitor já pode apresentar algum problema. Bom, fica aí essa dica. Quem gostou aí, dá um like pra gente. Se tiver alguma pergunta aí, fica à vontade. A gente vai responder na medida da que é pra gente respondendo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado aí por esse vídeo. E aí até a próxima semana.